A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esté. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2024 e agora, na lição número 7, nós vamos começar a estudar o livro de Esté de fato. Ou seja, agora a gente vai começar a estudar o capítulo 1 do livro de Esté e um pouco do capítulo 2. Então é muito importante você assistir essa aula até o final. Aqui a gente vai seguir o conteúdo da revista, passando por cada tópico e subtópico, explicando em detalhes todos os temas da lição. Se você não assistiu a lição número 6, eu recomendo você assistir, porque na lição número 6 nós fizemos uma introdução ao livro como um todo e também fizemos uma contextualização histórica muito importante para você entender quando que a história de Esté se passa. Então é muito importante você assistir a lição número 6 para entender como que os judeus viviam ali naquela região, que região era aquela, por que ainda tinha judeus no exílio, sendo que eles já tinham retornado 50 anos antes com Zorobabel. Então já tinha acontecido um retorno para a sua terra natal. Porém, muitos judeus ainda viviam no Império. Então, é muito importante você entender esse contexto histórico. Vai fazer muito mais sentido as próximas lições se você entender esse contexto histórico. Então, eu recomendo você assistir o vídeo da lição número 6, um vídeo que, do meu ponto de vista, ficou excelente, ficou muito claro. Não foi porque eu gravei, não, tá? Mas é porque realmente eu fiz uma pesquisa profunda e procurei explicar de forma didática, esse contexto histórico. Então, assista a lição número 6 e também a lição número 7, que eu vou explicar aqui agora. Então vamos lá, convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. Vou usar o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Você pode ministrar aula na sua igreja com o nosso slide em PowerPoint. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa os slides atuais de adultos e de jovens e vários bônus que podem te ajudar muito a aprender mais da palavra de Deus. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD, então desde 2016, toda semana, pela graça de Deus, nós publicamos o slide em PowerPoint e gravamos o vídeo para que você possa compreender melhor a lição. Nós temos uma equipe qualificada que produz esse conteúdo toda semana e temos um site que você pode acessar tudo lá, ebdemfoco.com. Você vai encontrar muito conteúdo gratuito e também a assinatura para acessar os slides em PowerPoint. Qualquer coisa, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para falar conosco e também participar do nosso grupo no WhatsApp, que você vai receber muito conteúdo de qualidade no nosso grupo. Vamos para o textuário que diz assim: Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Não é uma passagem do Novo Testamento, mas que está relacionado ao conteúdo aqui do livro de Esté, principalmente do primeiro capítulo. Verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Então isso aqui é algo que fala realmente da vida de Esté, né? Esté realmente foi aquela jovem, humilde, discreta, e Deus exaltou ela, ela se tornou rainha de um grande império. Os objetivos da lição, já falei no começo da aula. Aqui nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Esté, capítulo 1 e capítulo 2. O escritor da revista colocou alguns versículos quebrados, eu não gosto muito, particularmente acho que não faz sentido. Recomendo você ler todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2 para entender o contexto. Mas eu vou avançar aqui, porque durante a aula a gente vai voltar nesses versículos e explicar em detalhes dentro do livro, todo o conteúdo da lição. Introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Então isso aqui é uma verdade absoluta. Deus, ele estabeleceu alguns princípios que eles são verdadeiros e sempre foram em todas as épocas. Isso aqui é a lei de Deus que é acima de tudo. Tá? A lei de Deus acima de tudo que nunca muda. Então a lei de Deus, que é imutável, ela se manifestou em épocas diferentes, de uma maneira diferente, mas a lei em si ela é imutável. Então, ela se manifestou para Adão e Eva de uma maneira, ela se manifestou na época de Noé de uma outra maneira, ela se manifestou na época de Moisés através da lei, a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés foi uma manifestação da lei de Deus que é imutável. E, com Jesus Cristo, no Evangelho, a gente tem a manifestação da lei de Deus através do Evangelho. Então, assim, é a mesma lei de Deus, mas que se manifesta de maneiras diferentes.
não são maneiras diferentes de salvar pessoas, não é isso. A salvação sempre foi pela fé, mediante a graça de Deus. Isso aí a gente entende, né, que desde Adão e Eva até hoje, a salvação sempre operou da mesma maneira. Mas a lei de Deus se manifesta de maneira diferente. E no contexto da teologia, nós chamamos isso de dispensacionalismo. E não vou dar uma aula sobre dispensacionalismo, mas eu senti a necessidade de expandir melhor o que o escritor da revista colocou aqui, né? Que realmente, né, Deus tem princípios imutáveis que governam todos os povos. Então, a lei de Deus é isso, ela é imutável. Só um exemplo, mentir é pecado, isso aí a gente sabe. Então, assim, desde Adão e Eva, mesmo que não tivesse nenhuma lei escrita dizendo que mentir é pecado, nós sabemos que a mentira é um pecado. Isso está no nosso coração, é uma lei imutável de Deus. A gente não precisa ter uma lei dizendo, olha, mentir é pecado, porque isso sempre foi uma verdade absoluta. Vamos lá. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esté, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Então, esse império realmente foi muito poderoso. Provavelmente, o maior império depois deles foi o Império Grego, né? Eu acho que o Império Grego expandiu um pouco mais, porque os gregos conquistaram os persas, né? E depois veio o Império Romano, que também foi muito grande. Então, assim, grandes impérios mesmo. E o Império Persa realmente foi um dos maiores de todos os tempos. E aqui nós temos Esté, uma moça judia, obediente, discreta, mas que casou-se com esse rei, né, e foi a rainha desse império. Tópico 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. 1.1, o rei Assuero. Vamos ver aqui, ó. Filho de Dario, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, do ano 486 ao ano 465 a.C. Então, assim, o pessoal às vezes fica com dúvida porque o ano vai diminuindo, mas é assim, antes de Cristo vai do maior para o menor. Davi viveu lá por volta do ano 1000, acho que 900 e pouco, antes de Cristo. Aí vai diminuindo, 800, 700, 400, enfim. A gente está aqui num período em que os judeus foram levados para o cativeiro, no ano 585 ali. Então, a gente já falou sobre isso na aula anterior. Agora, a gente está dentro de um contexto em que os judeus já retornaram, porém nem todos voltaram. Uma boa parte, talvez a maioria, ficou fora da Judéia. Então, assim, espalhados pelo império como um todo, né? E Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Se você estiver assistindo pelo vídeo, você vai ver o mapa. A Índia mais para o lado direito e a Etiópia mais para o lado esquerdo, chegando ali, ó, no Egito, um pouco abaixo ali do Egito, que chega na região da Etiópia. Enfim, não é a mesma Etiópia dos dias de hoje, tá? Mas, enfim, nessa época chamava de Etiópia essa região ali perto do norte da África. E é um império muito grande, né? A gente observa realmente que é um império muito grande. Olha só, do lado esquerdo ali tem a Grécia, né? Escrito em inglês, mas dá para entender, né? Verdinho ali é a Grécia. Assuero queria conquistar a Grécia, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então aqui só para você entender a dimensão desse império. O seu nome grego é Xerxes. Já falei sobre isso na aula anterior. Então, Assuero é o nome que a gente conhece, que está escrito na Bíblia. Porém, ele é muito mais conhecido como Xerxes I. Então, esse aqui é o rei Xerxes. Se você já assistiu ou ouviu falar do filme 300, que é um filme muito famoso, de 2006, ele conta justamente a história de Xerxes, que tenta conquistar a Grécia, né? Então, Leônidas é o guerreiro grego, né, que vai lutar com seus 300 guerreiros, né, contra ali Xerxes. Então, esse é o Xerxes da Bíblia, é Assuero, é o mesmo. Então, só para você entender um pouco aí o contexto. É claro que o filme 300 é uma obra de ficção, que vai ter muita coisa ali que não é verdadeiro. Porém, o contexto histórico é verdadeiro, né? A gente considera assim que é um contexto verdadeiro e a batalha foi verdadeira. No terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. Então, Assuero resolveu convidar todo mundo que governava ali as suas províncias. Esses governantes eram indicados por eles. Então, assim, o escritor da revista colocou aqui nobreza imperial, dá a entender que eram reis também. Na verdade, não eram reis, tá? Eram pessoas que realmente governavam, mas sob o domínio do grande rei Assuero. Essas pessoas realmente estavam ali por indicação política. Então, a recepção durou 180 dias. E aqui, nesse contexto do capítulo 1, eu entendo que o escritor está mostrando assim,
a riqueza do império e, ao mesmo tempo, a fraqueza. Durante a aula você vai entender melhor isso. Eu recomendo você assistir a aula até o final. Porque ele mostra esse império grandioso, 127 províncias e tudo mais, taças de ouro, vinho à vontade. Porém, ao mesmo tempo, tem um rei que é fraco. Um rei que não sabe liderar, que tudo tem que ter um edito, tudo tem que ter uma regra, ou seja, até para beber, para ingerir bebida alcoólica, tinha que ter uma regra, vocês são obrigados a beber. Parece que as pessoas não tinham liberdade. Do meu ponto de vista, isso é sinal de fraqueza, não de uma liderança forte. A gente vai ver também no caso de Vasti, né, que ela recusou ir até ele, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, e ele tem que fazer um edito, espalhar por todo o império, para que todas as mulheres, né, respeitem seus maridos e tudo mais. Assim, do meu ponto de vista, não somente do meu ponto de vista, tá? Vários teólogos pensam assim também, interpretam dessa maneira. Isso demonstra uma certa fraqueza do império. Olha só, um império poderoso, grandioso, e precisa de um edito, de uma lei ali do rei escrito, algo escrito pelo rei, para impedir que mulheres se revoltem e causem uma bagunça no império. Então, assim, eu acho que é um contraste. O escritor está fazendo esse contraste, mostrando ao mesmo tempo a riqueza, o poder e, ao mesmo tempo, a fraqueza. Eu acho que isso é uma paródia do mundo, né? A gente olha para o mundo e o mundo é assim, é essa bagunça, tá? O mundo é essa bagunça. A gente vê grandes forças desse mundo que querem ser poderosas e ao mesmo tempo não valem de nada, não têm poder nenhum. A gente sabe que todo poder pertence a Cristo. Mas vamos avançar aqui. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Então aqui o escritor da revista vai deduzir, através, claro, de fontes históricas, que foi nessa reunião, nesse movimento que ele fez ali, com todas as províncias, né, que ele organizou essa batalha contra a Grécia. Então foi uma batalha que foi um fracasso. Eles perderam ali contra os gregos. Eles queriam, né, invadir a Grécia, Atenas, Esparta, tomar aquela região, né, o Império Grego, que ainda era um império muito pequeno, queria invadir ali, e eles foram derrotados. Tá? Isso aí é uma verdade histórica. 1.2, um banquete público, outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã no pátio do jardim de seu palácio. Então, assim, aqui a gente observa, no capítulo 1, a descrição desse banquete, né, a questão da riqueza, como que era ali o material que eles usavam, né, as taças de ouro, as taças eram diferentes, não tinha uma taça igual a outra, o pano que eles usavam era um pano da mais alta qualidade, o linho fino, algo de qualidade mesmo. E, enfim, o vinho como um vinho de alta qualidade e também o exagero. A gente observa aqui um grande exagero nessa questão da bebida, da comida, o desperdício, a extravagância de tudo isso. Isso é um reflexo do que acontece no mundo. As pessoas no mundo vivem assim. Porque a gente tem que aproveitar, tem que beber, tem que curtir e esquecem de Deus. Então era isso que estava acontecendo ali. Então aqui é uma demonstração de toda essa extravagância que tinha no Império. Então ali, realmente, essas festas eram festas que muitas vezes envolviam orgias, tudo que não presta. Tudo que você imaginar que não presta, acontecia nessas festas dadas pelos imperadores. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade em uma festa programada para durar 7 dias. Então observe que realmente era algo assim em exagero, algo totalmente fora dos padrões. A gente não observa isso na comunidade judaica, isso não tinha na comunidade de Israel. Claro que se isso acontecesse, era algo totalmente errado, contrário aos princípios divinos, né? Porque o propósito é que todas as pessoas tivessem acesso à alimentação, à bebida e tudo mais, não fosse algo restrito a um grupo pequeno que vivia ali no exagero, né? E no Império a gente observa isso. Enquanto tem um grupo pequeno que exagera em tudo isso, tem pessoas passando fome, não muito diferente dos dias de hoje. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Então, assim, ele era casado, né, com essa mulher, Vasti. Acredita-se que ele tinha outras mulheres, às vezes tinha uma harém, tinha as concubinas e tudo mais, mas geralmente esses imperadores gostavam de ter ali a sua rainha principal, que ele apresentava para as pessoas como a sua
esposa, né? Então, Vasti, que é o nome que está no livro de Esté, é bem provável que ela também fosse chamada de Amestris, tá? Que era a esposa dele. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Esther, capítulo 1, versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, tinha ali 2 banquetes separados. 1.3, o convite à rainha. No 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. É claro que ele estava muito, muito bêbado. Foi quando ordenou que trouxessem a rainha Vasti. Então, Esté, capítulo 1, versículo 11, diz assim: com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, aqui ele queria mostrar para todas as pessoas que estavam ali o quanto Vasti era bela. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Então, Esté, capítulo 1, versículo 12, deixa isso bem claro. Os eunucos foram lá, chamaram Vasti, ela recusou ir à presença do rei. Vamos entender melhor isso aqui. Tópico 2, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Então, aqui nesse tópico, eu vou explicar o que está na revista, de acordo com o que foi escrito, e vou dar um ponto de vista um pouco diferente. Não é que eu vou discordar assim, do escritor da revista, mas eu vou dar um ponto de vista um pouco diferente, porque, assim, eu acho que o propósito aqui dessa passagem de mostrar a resistência de Vasti, o edito que ele publica para que todas as mulheres respeitem seu marido, isso é uma certa demonstração de fraqueza de Assuero do seu governo, da fraqueza do império. Eu sei que muita gente pode discordar disso, mas eu vou argumentar melhor aqui durante a aula. Vamos lá, 2.1, a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Então, o escritor da revista já chega apresentando aqui que realmente tem várias visões diferentes, várias opiniões diferentes. Então, assim, não dá para bater o martelo e falar foi assim, ponto final. Tá? Vamos lá. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Então, assim, algumas fontes extrabíblicas, na verdade, explicações dos rabinos, tá? Muitas vezes os rabinos antigos gostavam de fazer explicações, e uma das interpretações dos rabinos antigos é que Assuero queria que Vasti se apresentasse usando apenas a coroa e completamente nua. Então, essa é uma explicação que eles dão, né? Por isso que ela recusou ir até a presença dele, né, para ser apresentada ali como um objeto. Então, ela recusou por causa disso. Nós não temos isso na Bíblia. O escritor da revista T vai dizer isso. Ó. Contudo, podem levar à prática da exegese quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. Então, aqui o escritor da revista vai falar de exegese e exegese. O que é a exegese? Se você estiver assistindo pelo vídeo, a imagem está bem clara aí. Tem a Bíblia, tem uma luz e tem uma pessoa. Então, a pessoa vai pegar a Bíblia e tirar da Bíblia a compreensão do texto. O entendimento vem da própria Bíblia. A exegese, né, tem um I aí, exegese, é você inserir na Bíblia aquilo que você compreende. Então, vem da sua cabeça para a Bíblia. Você pega a sua compreensão do que você tem do tema e interpreta a Bíblia de acordo com essa sua compreensão. Então, exegese, você extrai o significado. Exegese, você impõe o significado. Pode parecer bem complicado a questão da pronúncia, né? Parece que é a mesma coisa, exegese e exegese, mas é isso, tá? Na exegese, a pessoa impõe o significado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. No entanto, o escritor da revista não levou em consideração que o texto deixa bem claro que ele queria mostrar para os príncipes a beleza da rainha. Então, não era só ela se apresentar ao rei. Se o rei tivesse chamado ela para se apresentar diante dele, chame a rainha Vasti para se apresentar diante de mim. Era uma coisa, ela ia tranquilamente, porque ela fazia isso o tempo todo. Era a esposa dele. E é claro que, mesmo eles sendo casados, como ele era rei e tal, a cultura deles era essa. A rainha só poderia chegar diante do rei se ela fosse convidada, se ela fosse chamada.
Essa era a lei deles. Por isso que Esté, mais na frente, quando ela precisa falar com o rei, ela arrisca ir à presença do rei sem ser chamada. E o rei estende o cetro de ouro. Então, ali, ela foi aceita, né? Significa que ela foi aceita diante do rei. Porém, era muito arriscado ir, né, diante do rei sem ser chamado. Então, ela tinha que ser chamada. Se o rei tivesse chamado Vasti para se apresentar diante dele, beleza, ela ia tranquilamente, eu creio que sim. Porém, o texto deixa bem claro que não era só para ela se apresentar, era para ela ser exibida. Eu vejo isso muito problemático. Eu acho, assim, que Vasti não errou no sentido de recusar, porque ela realmente estaria sendo apresentada como um objeto. Tá? Ela bateu de frente com o rei, então ela realmente, né, tipo assim, ela tomou uma decisão de, tipo assim, eu não vou lá ser apresentada como objeto. Eu penso assim, tá? Essa é a interpretação que eu tenho, e eu estava estudando aqui e vi outros teólogos que têm essa mesma interpretação, tá? Que realmente o rei queria apresentar ela como um objeto. Porém, a falha dela foi que ela não fez isso com sabedoria. Ela poderia ter feito isso, recusado, mas com sabedoria. Como ela fez de forma não muito sábia, né, ela acabou sofrendo as consequências por isso. Então, ela poderia contornar a situação de uma maneira diferente. Ela bateu de frente com o império, né, bateu de frente com o maior império da época, né, e isso fez com que ela sofresse as consequências. Então, eu fico nesse meio termo. Tá bom? Não vou para o lado aqui do escritor da revista que disse que ela foi desobediente, que ela deveria ter ido e tal, e sofreu as consequências porque ela foi desobediente. E nem vou por outro lado que diz que ela seria exibida nua, porque o texto não diz isso, tá? O texto não diz que ela seria exibida nua. Eu acredito que ela seria exibida com roupa mesmo, tá? Ela iria com roupa, tal, com a coroa. Mas aquela interpretação que diz que ela seria exibida nua, eu não concordo, tá? Eu não concordo com ela. Então, não vou para um extremo nem para outro, eu fico aqui no meio do caminho, né, que realmente o rei errou, ele estava muito bêbado e ele queria apresentar ela como um objeto sexual, era isso. Tá? E ela recusou se passar por essa situação. Porém, eu acho que ela fez isso da maneira errada. Vamos lá. O escritor da revista usa o seguinte argumento: fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestris, citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Então, assim, eu acho que esse argumento dele não funciona. Porque, assim, se ela realmente é essa mulher astuta e sanguinária, realmente ela jamais ia se submeter a uma humilhação pública como ele estava planejando. Ele morto de bêbado, todo mundo que estava lá bêbado, e uma mulher astuta e sanguinária ia se submeter a esse tipo de ação, né, de chegar lá e ser exibida como objeto, é claro que ela não ia fazer isso. Então, eu acho que o argumento do escritor da revista aqui não encaixa muito bem. Se ela fosse uma mulher simples, sem nenhuma influência, aí ela poderia, talvez, se submeter a isso. Mas ela não fez isso. Então, enfim, eu acho que esse argumento aqui do escritor da revista, para defender o ponto de vista dele, eu acho que não encaixa muito bem, tá bom? Então, assim, para não ficar muito confuso, né, vamos voltar aqui rapidinho, tá? Só para deixar bem claro. A rainha foi chamada para apresentar-se ali diante do banquete do rei, ela recusou, né, ir lá. O escritor da revista interpreta essa atitude dela de não aparecer diante do rei como algo errado. O escritor da revista vai por essa linha de pensamento. O escritor da revista aqui, pelo que eu entendi, ele vai colocar aqui que o rei estava correto e a rainha estava errada. Eu, particularmente, juntamente com o que eu estudei aqui, né, juntando o que eu li, que eu estudei de outros teólogos, eu vi que é bem provável que Vasti não estava errada, porque realmente ela seria apresentada como um objeto, né, e aí ela sofre as consequências. Mas vamos avançar aqui. A aplicação da lei, 2.2. Assuero estava, de fato, sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Então, aqui é a visão do escritor da revista, né? Ele acha que não foi uma ação autoritária. Então, apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Então, aqui, realmente, ele foi constrangido, né? Ele manda chamar a rainha, apresenta para todo mundo que a rainha está vindo, faz todo aquele auê ali, e aí a rainha não aparece. Então, realmente, ele passou muita vergonha. Então, o que a rainha fez, a maneira que ela fez, não foi muito sábia. E ele se revoltou. Eu acho que sim, ele foi autoritário. Tá? E, em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino
entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. Então aqui, quando ele consulta os sábios, né, eu vou até ler o texto aqui, o Esté capítulo 1, versículo 13 e 14, tá? Eu vejo uma fraqueza dele em não saber tomar uma decisão e sempre estar consultando os sábios. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros do reino. Então aqui eu vejo assim que o rei parece que não sabe tomar uma decisão sozinho. Ele sempre consulta os sábios. Ah, mas isso é algo muito bom, consultar os sábios, ouvir os sábios. Sim, é algo muito bom. Ele tinha sim que consultar os seus sábios, pessoas que entendiam da lei talvez mais do que ele. No entanto, a decisão final era dele. Ele deveria tomar uma decisão. E eu observo que isso é algo presente no livro como um todo. Parece que Assuero não sabe tomar uma decisão sozinho. Ele assina um decreto para matar todos os judeus do reino, ou seja, para exterminar um povo que vivia ali no seu império. E ele simplesmente assina, porque Amã falou que isso era bom. Amã chegou e falou aqui, rei, assina aqui porque tem um povo que tem uma lei diferente, e aí esse povo merece morrer, e aí você assina aqui que a gente vai matar esse povo. Tá bom, eu assino. Sim, que rei é esse? Que não procura saber das coisas direito, que não procura entender o que está acontecendo, que parece que nem leu o contrato que está assinando. Então, do meu ponto de vista, é uma demonstração de fraqueza de Assuero. Tá? Um grande império, mas ao mesmo tempo fraco, um rei que não sabe tomar decisão, um rei que não sabe liderar e que sempre lidera através da imposição da lei, da força. Ele usa a lei a seu favor. Parece que ele não tem autoridade. Ele sempre procura assinar um decreto e impor isso para que as pessoas possam seguir. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandado? Então aqui, mais uma vez, discordando do escritor da revista, eu não vejo isso como prudência, eu vejo como fraqueza. Ele não sabe nem o que fazer com a rainha, não sabe nem a decisão. Então Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Então, assim, parece que o poder do grande império persa está sendo enfrentado com uma grande força por uma única mulher, a sua esposa. Tipo assim, parece que todo o império vai ruir por causa de uma única mulher. Sinceramente, eu acho até engraçado. Eu não sei se esse foi o objetivo do escritor do livro de Esté. Eu vou escrever isso aqui para as pessoas lerem e achar graça, para rir. Porque parece que é isso. Tá? No começo, a gente vê o grande império, a grande festa, toda a riqueza. E, de repente, parece que esse grande império está ruindo por causa da decisão de uma única mulher. Parece que uma única mulher conseguiu mexer com toda a estrutura do império. Então, realmente, isso aqui é uma demonstração de como esse mundo funciona. O mundo é assim. Está lá seus governantes, está lá seus chefões, as pessoas ricas tomando decisões e, ao mesmo tempo, decisões tolas, decisões que não têm princípios de liderança. Enfim, é um desespero total. Tá? Desespero total. Enquanto nós, que estamos seguros em Cristo Jesus, vivemos de uma forma totalmente diferente, alheio às coisas desse mundo. Vivemos segundo a nossa própria lei. Era assim que acontecia lá no Império. Enquanto o Império estava com todos esses problemas aí, os judeus estavam lá servindo a Deus, seguindo a lei de Deus, seguindo sua cultura, enfim, estavam vivendo a vida deles, independente de tudo isso que estava acontecendo no Império. Tanto que esse Império vai ruir, ele vai ser destruído, ele vai deixar de existir e os judeus vão continuar existindo. Todos os impérios ruíram e os judeus estão aí até hoje, a nação de Israel está aí até hoje. Então, isso aqui é uma demonstração de que se nós permanecermos firmes em Cristo Jesus, nós sim vamos permanecer, enquanto o mundo vai de mal a pior. Tá? O mundo vai de mal a pior. O mundo vai ruir por qualquer bobagem, qualquer coisa. Mas nós estaremos firmes, estamos firmes na rocha que é Cristo Jesus. 2.3. A sentença de Vasti. Examinado o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou o rei que depusesse Vasti. Então aqui a gente observa o quê? Que liderança pressupõe muita responsabilidade. Aqui o rei, que não tem a capacidade de tomar uma decisão sozinho, resolve consultar os seus sábios e esse sábio diz, olha, essa rainha aí
não serve mais para ser a tua rainha. Você tem que tirar ela. Então, assim, ele vai fazer isso, né? E a gente sabe que essa decisão ela é fundamental para Esté futuramente se tornar rainha. Aqui você pode falar assim, mas tudo isso foi algo bom. Realmente foi algo bom. Porque Deus usa a estrutura frágil desse mundo para exaltar o seu povo, para abençoar o seu povo. Então, assim, Deus está trabalhando diante de tudo isso. Tá? Deus está trabalhando. E também, alguém pode pensar, se isso não tivesse acontecido, como que Esté se torna rainha? Como que Deus ia livrar o seu povo? Olha, eu fico com Mardoqueu. Mardoqueu chega para ele e fala, olha, se você não fizer algo, o livramento vem de outro lugar. Tá? Estou parafraseando, tá? Não estou citando o versículo aqui na íntegra. Então é isso. Tá? Deus ia livrar o seu povo de todo jeito. Mardoqueu tinha isso em mente. Se Esté não tomasse uma decisão, o livramento vinha de outro lugar, mas ia ter o livramento. Então, assim, claro que Deus usa Esté, mas poderia usar uma outra pessoa. Deus poderia usar Esté em um outro contexto. Nós não sabemos. A história foi assim. Tá? A história aconteceu assim. E Deus usou toda essa situação para que Esté se tornasse rainha. No entanto, a gente sabe que essa situação foi uma situação lá do mundo, do império corrupto, enfim, que vivia no pecado e tudo isso. Então Deus usa tudo aquilo para abençoar o seu povo. Então tá, Vasti ela vai deixar de ser rainha, né? Então, pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Esté capítulo 1, versículo 17. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Então o rei ficou com medo, né? Tipo assim, olha, a notícia vai se espalhar, as mulheres não vão mais honrar o marido, isso vai ser um problema no nosso império. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Esté capítulo 1, versículo 18. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz, desprezo e indignação. Então, o medo, né, do rei é que realmente, né, as mulheres, principalmente as que eram esposas dos príncipes, né, no caso aqui, né, os príncipes eram pessoas que eram indicados pelo próprio rei para governar ali uma certa província. Né? Então, o conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Então, ele faz esse decreto para que Vasti não seja mais rainha, né, e faz mais um decreto. Né? Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Esté capítulo 1, versículo 22. Então, assim, aqui a gente tem realmente um princípio bíblico. O que eu achei assim, uma falha na revista foi o escritor não procurar passagens bíblicas, né? Ele não mostra outras passagens bíblicas que mostram assim que realmente, dentro do lar cristão, a gente tem o homem como cabeça, como aquele que lidera, tem a responsabilidade. Então a gente tem isso em Efésios, enfim, a gente vai observar em toda a escritura que realmente isso é um princípio bíblico. No entanto, dentro do contexto aqui do livro de Esté, do capítulo 1 do livro de Esté, eu vejo como uma fraqueza do rei em fazer isso, porque qual é o erro dele aqui? Primeiro, ele estava com medo da notícia espalhar. E ele fez o trabalho para a notícia espalhar. Observe que ele foi o responsável por espalhar a notícia que a sua esposa não compareceu à sua presença quando ele chamou. Ou seja, ele mesmo fez o favor de espalhar a notícia. Porque se ficasse ele entre eles, provavelmente não ia se espalhar tanto assim. Algumas pessoas iam saber, mas nem todo mundo do império. Então ele fez o favor de espalhar. E segundo, eu acho que um erro aqui também muito grande, é que isso aqui é um princípio que deve ser ensinado. Seria muito mais fácil Assuero, né, falar para os seus líderes ali, para os seus príncipes, né, exercer autoridade no lar da forma correta, não através de um edito, de um decreto, de uma lei. Tá? Isso não é pela lei, é um princípio básico, é um princípio que deve ser aplicado no lar e ponto final. Não vem através de uma lei do rei. Então, o rei deu uma lei, agora que o homem é o senhor de sua casa. Então, isso tem que ser pela lei. Não é pela lei. Nós não vamos viver dessa forma. Tá? Não é pela lei. Nós sabemos que isso é um princípio que nós vamos viver baseado no Evangelho. Tá? Mas lá na Pérsia teve que ter uma lei.
para impor isso, para que isso acontecesse. Tá? Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. É claro que aqui a gente tem uma passagem bíblica que realmente é uma verdade que a gente precisa, né, ensinar. Então, o princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Então, está bem claro no Novo Testamento, né, que quem vai liderar na casa do Senhor tem que liderar no seu lar, tem que saber liderar no seu lar. Ali ele vai exercer a liderança no seu lar e vai pegar essa liderança e levar para a casa do Senhor. Tá? Aqui a gente tem realmente uma aplicação muito boa, uma verdade bíblica. Aqui é uma verdade bíblica, a gente precisa entender isso. Mas eu não vejo Assuero como exemplo disso. Tá? Eu não vejo. Tá? Essa ação de Assuero, para mim, é uma fraqueza. Alguém pode estar pensando assim: Herberson, você está discordando do escritor da revista, como que eu faço? Olha, assim, é o meu jeito de ministrar aula. Se eu vejo algo que eu acho que não bate bem, que eu tenho uma interpretação diferente, que eu vejo que tem outros teólogos, vários livros aqui com interpretação diferente, eu vou falar, porque realmente meu propósito é explicar o texto bíblico. Eu não quero aqui ficar só concordando com o escritor da revista, porque se for para eu concordar com o escritor da revista, você nem precisa assistir minha aula, né? Você vai, enfim, só ler a revista. Eu gosto de pegar o que o escritor da revista colocou e trazer algo muito mais a fundo, muito mais além, concordar, mas se eu concordar, eu vou me aprofundar, se eu discordar, eu vou mostrar por que eu discordo, é isso. Então entenda dessa forma: nós temos um princípio bíblico que realmente nós devemos colocar em prática, porém eu não vejo Assuero como um exemplo, né, para esse princípio. Vou olhar para o que Assuero fez e ver ele como um exemplo. Eu particularmente eu não vejo. Era um rei sanguinário, um rei ímpio, um rei que exagerava na bebida e quando ficava bêbado queria apresentar a sua mulher como um objeto para os outros. É assim que eu vejo Assuero. Então eu não vejo ele como um exemplo. Tá? É um rei fraco, um rei que não sabe tomar decisões, um rei que vê o seu império entrar em ruínas por causa da decisão de uma única mulher. Foi isso que ele percebeu. Parece que ele ficou com medo, né, de, sei lá, o império virar uma bagunça por causa da desobediência da sua esposa. Então, enfim, eu vejo isso como um sinal de fraqueza. Mas vamos lá. Tópico 3, Esther. A judia se torna rainha em terra estranha. Eu acho que esse tópico aqui é o tópico mais importante dessa lição, porque a gente realmente vai falar um pouco de Esther, a gente vai entrar mesmo na história que o livro se propõe a contar. Vamos lá, 3.1, 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. Então, assim, Assuero vai lá, né, luta contra os gregos, perde, volta para casa triste, né, porque perdeu, e depois de todo um período ali, né, de 4 anos, ele vai lembrar que ele está sem rainha, né? Estou sem rainha, né? Eu tirei a minha rainha, então como que eu faço agora? Porque assim, as batalhas naquela época eram batalhas que às vezes demoravam, o rei ia para a batalha e ele também entrava no campo de batalha, ele estava liderando, realmente, ficava 2, 3, 4 anos fora, tá? Só depois que ele voltava para casa, então tem toda essa questão da guerra, né? Então tá, ele volta para Suzã, né? E ali, passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Então, Esther capítulo 2, versículo 1. Passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que tinha decretado a seu respeito. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Esther capítulo 2, versículo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Então, mais uma vez, o rei não toma uma decisão, né? Mais uma vez, o rei procura o conselho, né, dos seus conselheiros, e ali eles que vão dizer: olha, rei, busca aí pelo império moças virgens, bonitas, para que você, né, case com ela e tenha ao seu lado uma nova rainha. Tá? Vamos lá. 3.2. O universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha
dentre moças de todas as províncias do reino. Então, assim, Assuero poderia muito bem seguir o padrão, né, que a sua família tinha de se casar com alguém influente, com uma mulher que já era princesa de um outro reino, para expandir um pouco mais o reino, alguém de influência, alguém importante. Mas ele não faz isso. Ele resolve escolher uma mulher que pertencesse ali ao seu reino, mas que viesse de qualquer província, de qualquer origem. Então não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Então era isso que ele queria, uma mulher virgem, formosa, não importa de onde ela vem. Porque assim, a esse ponto, o império já estava tão grande que não fazia mais sentido dizer assim, essa pessoa aqui é persa. Não fazia mais sentido, porque realmente estava tudo junto e misturado. Eles iam conquistando os povos, iam misturando os povos. Dentro do império tinha culturas diferentes, alguns abandonavam sua cultura, né, e ali juntava com outra cultura e formava uma cultura totalmente nova, né, os judeus que permaneceram ali separados. Porém, a grande maioria das pessoas abandonavam as suas culturas e para o rei isso era totalmente irrelevante. Ele queria simplesmente se casar e ter uma nova rainha. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. Então aqui é uma aplicação prática, né? Então Deus está dirigindo o processo para colocar ali Esther como rainha. Então até mesmo isso, né, fez com que ajudasse que Esther fosse escolhida como rainha. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Então, assim, Esther, que era prima de Mardoqueu, ele criou ela. Então, assim, tudo indica que ele era mais velho, né? Então, ele criou ela como uma filha. E aí, ela também é levada para o palácio, né? Para ali ser uma das moças escolhidas, né? Pelo rei. Uma pessoa me perguntou uma vez se ela foi contra a sua vontade, né? Ou se ela foi de boa vontade. Não dá para saber. Parece que a novela da Record retratou isso como, assim, ela foi contra a sua vontade. Realmente não dá para saber, tá? Se foi ou não foi. Porque, assim, como o rei governava através de decreto, então quando o decreto chegava, a pessoa simplesmente ia, porque se ela não fosse, desobedecesse o decreto, ia sofrer as consequências. Então não dá nem para saber se realmente foi algo bom ou ruim, se ela gostou disso ou não. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Vamos ler Esther capítulo 2, versículos 7 a 9. Este criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio. Aqui está falando de Mardoqueu. Hadassa, o seu nome hebraico, alguns falam Hadassa, outros falam só Hadassa, para mim tanto faz. Esse é o nome hebraico. Esther é o nome dela, né, ali da Pérsia, tá? O nome persa. Porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então aqui a gente vê também, mais uma vez, Deus agindo, né, porque o eunuco ali, Hegai, que cuida das mulheres, estava cuidando do concurso, ele gostou de Esther e ele começou a dar um tratamento diferenciado para ela. Então ela tinha pessoas cuidando dela, ela tinha uma alimentação diferente. Então aqui é Deus agindo para que realmente Esther seja escolhida. Então havia uma graça especial em Esther. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, assim, ela foi realmente muito bem cuidada para que, de fato, ali ela fosse escolhida como rainha. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Então, assim, é o mesmo Deus que está cuidando do seu povo o tempo todo e preservando o seu povo. Tópico 3.3, a obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Então ele dá essa ordem, né? Porém, assim, qual a razão dessa ordem? Nós não sabemos, né? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. A gente pode conjecturar, assim, que os judeus, pelo fato
deles viverem uma forma diferenciada, viver uma vida diferenciada, ter uma lei própria. Isso chamava atenção e, enfim, já deixava assim algumas pessoas assim meio que cuidado. Vamos tomar cuidado com esse povo aqui, porque esse povo é diferente. Então, assim, era melhor ela ficar calada para evitar qualquer tipo de problema futuro. E eu estou lendo um livro sobre Esté, né? E o livro ele cita um ditado japonês que eu achei bem interessante. Ele diz assim, ó: prego que não sobressai, dificilmente será martelado. Então, assim, o prego que se sobressai, que se destaca, é esse que vai ser martelado. E era isso que acontecia com os judeus. Eles se destacavam. Então aqui, Mardoqueu só está tomando um certo cuidado, tá? Só um cuidado mesmo, né? Então assim, mesmo sem entender o motivo da proibição, Esté obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Então Esté capítulo 2, versículo 10, Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Aqui não é questão de que ela mentiu. Alguém pode falar, então Esté mentiu. Não, simplesmente isso era irrelevante no concurso, não foi perguntado e ela simplesmente não disse nada. Né? Ela não chegou, porque eu sou judia. Não, não precisa. Fique calada, fique no seu canto e pronto, e ponto final. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esté, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Então, assim, ele trabalhava no palácio, né? Então ele estava lá, estava presente, ele sabia de tudo que acontecia, e, enfim, né? Estava sempre ali ao lado dela, vendo tudo certinho, como que ela estava sendo tratada. Então ele tinha essa preocupação com o bem-estar dela. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esté ser levada à presença de Assuero. Esté, capítulo 2, versículo 17, diz assim: e o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então aqui a gente tem, né, o ápice da história, né, em que ela realmente é coroada, rainha, porque ela chega diante do rei e ela é aprovada. Não sabemos como que foi a escolha, se o rei conversou com ela, se o rei perguntou alguma coisa, mas tinha muitos fatores. Além da beleza, além do fato de ser virgem, é bem provável que tinha, né, uma certa desenvoltura para falar, para se apresentar, questão de obediência, uma vez que a rainha anterior deixou de ser rainha, né, porque fez ele passar uma certa vergonha ali diante dos seus, né, príncipes. Então, ele queria certificar que isso não ia acontecer de novo. Então, é bem provável que teve, sim, alguns detalhes a mais além da beleza, né? E Esté, ela foi agraciada com isso, né? Foi ali colocada como rainha, mesmo sendo uma estrangeira. Deus abençoou e ali estava ela para cumprir um propósito muito importante, que mais na frente o povo judeu seria ameaçado e Deus ia usar Esté para livrar o seu povo mais uma vez. Amém? Chegamos no final da aula. Aqui nós temos a conclusão que diz assim: Esté havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Então, aqui nessa lição, o que fica bem claro é que Deus está usando a estrutura do mundo, Deus está usando a criação, Deus está usando tudo para cumprir os seus propósitos, para cumprir o propósito principal hoje, que é a salvação. É isso. A salvação, ela vai acontecer. Se Deus tem um propósito de salvar alguém, Ele vai salvar. Então, assim, Deus usa toda essa estrutura que existe, inclusive a estrutura pecaminosa desse mundo, para cumprir os seus propósitos e salvar o seu povo. Assim como Ele fez com os judeus, Ele faz hoje com o seu povo, porque Ele tem um propósito de salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar e o Evangelho precisa chegar a todas as pessoas. E nós precisamos estar engajados nisso. Precisamos estar na hora certa, no momento certo. Não participando ativamente das coisas de Deus. Esté foi escolhida como rainha, não foi algo aleatório. Foi algo conduzido por Deus. Mas ela era obediente. Ela era uma pessoa que estava no momento certo, na hora certa e bem preparada. E aí Deus honrou Esté. Amém? Então aqui a gente encerra a aula. Temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E mais uma vez, reforçando o nosso slide que você pode usar na sua igreja, acesse o nosso site ebedenfoco.com. Lá no nosso site você vai encontrar tudo que
você precisa para ministrar uma aula de excelência. Na descrição do vídeo tem também muitos links para você acessar o conteúdo extra. Então, a paz do Senhor, até a próxima aula.